Estamos em uma série de mensagens sobre a revelação da mesa. E estamos baseados no texto de João capítulo 12, onde nós temos ali na mesa pelo menos 5 personagens, né? Nós já falamos aqui sobre Jesus, que representa a presença que revela amor, perdão e graça. Eu creio que a maioria dos irmãos estiveram aqui e escutaram, viram o quanto Deus ama a gente, o quanto Ele nos perdoa e o quanto Ele deseja, Ele quer derramar graça sobre a nossa vida. Depois nós falamos, a semana passada a Dani falou aqui de Lázaro, apesar que ela, no culto mesmo ela não entrou tanto em Lázaro. No resumo da célula, quem participou da célula, eu fiz questão de colocar lá Lázaro e explicar por que ele é o testemunho na mesa. Então Lázaro é um testemunho e gratidão na mesa, né? E mostra qual que deve ser a nossa atitude na mesa, né? Com relação à comunhão, com relação à correção e à cura que acontece na mesa. Quando nós estamos na mesa, nós somos curados. Na mesa com Jesus, você pode ser aquele que serve com amor e dedicação, como Marta, ou aquele que se aproxima dele com intimidade e questionamentos, como João, que João sempre estava, você mestre, e aí, como que é? Me explica aqui. Também pode ser alguém que o trai, como Judas, ou aquele que o ama e o segue, como a maioria dos discípulos. A mesa com Jesus é um lugar de comunhão, aprendizado e transformação, onde cada um assume um papel de acordo com a sua relação com Ele. Cada um vai se manifestar na mesa conforme assume o seu papel e conforme a sua relação. Se eu sei quem eu sou na mesa, então eu vou me comportar da maneira que eu sei quem eu sou e da maneira que eu me relaciono com Deus. Eu sei. Então nós vamos caminhar aqui, amém? Diz assim, João capítulo 12, do 1 ao 2. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta então servia, enquanto Lázaro estava com ele à mesa. Amém? Ou estava com ele. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para ouvirmos Tua palavra, que nós possamos receber nessa manhã muita revelação do privilégio de estarmos à mesa. Eu oro, Senhor, nesse momento, para que a Tua mão poderosa nos conduza, Senhor, que de maneira nenhuma algo possa nos distrair. Senhor, tira todas as distrações agora da nossa mente, também tira do nosso coração todo tipo de racionalização, Pai, porque às vezes nós escutamos a palavra e nós queremos racionalizar ela, porque nós estamos feridos, porque nós estamos magoados, porque nós estamos com os nossos traumas. E nesse momento, Pai, eu peço que a palavra lançada aqui desse altar encontre uma terra boa, que vai dar fruto a 30, 60 e 100 por um, Senhor. Que a palavra ministrada, Senhor, ela vai confrontar sim a nossa mente, ela vai confrontar nossas atitudes, e que possa se revelar o nosso coração, e que uma vez que ele é revelado, nós possamos ser humildes e nos arrependermos, Pai, ou possamos ser confortados por estarmos fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Então é isso que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto está rolando esse culto aqui, existem aqueles que estão trabalhando para servir, para que você possa ser alimentado. Tem gente lá na mesa, tem gente lá com as crianças, tem gente vendo os carros, tem outro que foi correr atrás da água, tem outro que foi fazer o café. Então, para acontecer um culto desse, tem um louvor que veio ensaiar, que ensaiou na semana, que veio aqui. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Marta é citada pelo menos 3 vezes na Bíblia. Isso é um destaque enorme. Teve pessoas que passaram que não foram nem citados o nome. Marta não, Marta ela aparece em pelo menos 3 situações. Então ela era uma pessoa de convívio com Jesus, de relacionamento com Ele. Jesus amava muito Marta e a família de Marta.
Então, ela fazia parte do ciclo de relacionamento de Jesus. Ele frequentava sua casa e tinha um carinho por essa família. Sempre olhamos Marta apenas às vezes como uma pessoa trabalhadora. Mas hoje eu quero tirar algumas coisas aqui que impede de nos enxergar ela de outra forma. Quando nós vemos alguém trabalhador no meio da igreja, a gente chama de Marta ou Marta, porque Marta está associada ao serviço. Mas ela não era só uma mulher de serviço. Eu vou provar isso para você. Marta era uma mulher de uma fé grande e de uma fé muito prática. Ela cometia erros, mas ela era uma mulher de fé e de uma fé prática. João capítulo 11 versículo 17 mostra primeiro como Jesus se importava com a família, porque ali ele chora ao ver que Lázaro estava morto. Mas no próprio capítulo, no versículo 17, é o que vai dizer: ao chegar Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro, havia 4 dias. Betânia estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, a distância era essa. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perca do irmão. Elas estavam lá tristes, chorando. Quando Marta ouviu, aqui nós já tiramos uma lição, nem tem esse ponto aqui, ó. Como Marta, ela era alguém que tinha amizades. Ó, nem coloquei isso, podia virar 7 pontos já. Era alguém de relacionamentos. É impossível nós congregarmos numa igreja e não queremos ter relacionamentos. Não conversar com o nosso vizinho, não conversar com os irmãos, não ter comunhão. Olha só, muitos dos judeus tinham ido visitar Marta. Por quê? Porque ela era alguém de comunhão. Ela era alguém que recebia pessoas na sua casa, ela não vivia só para ela e para sua família. Vamos lá, para confortá-las. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Primeiro então, que nós vemos aqui, Marta entendeu que o conforto verdadeiro não está em mais ninguém que não é Jesus. Ela podia ter ficado aqui, não, estou aqui chorando, não. Quando ela ficou sabendo, Jesus está chegando, ela correu e falou assim: eu sei quem pode me confortar verdadeiramente. Isso não é uma pessoa de fé, que sabe quem é Jesus, que Ele pode confortar? Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Segundo, sabia que Jesus tinha o poder para curar o irmão dela. Se o Senhor tinha chego, ele não tinha morrido. Olha a fé dessa mulher. Nós, quando ficamos doentes, a primeira coisa que a gente faz é correr para o médico. Nós não faz nenhuma oraçãozinha dentro do quarto lá para dizer: Senhor, ó, vou tomar essa água aqui agora que eu vou orar. Não, nós já corre para o médico. Cadê nossa fé? Essa mulher tem mais fé do que a gente. Essa mulher falou o quê? Falou assim: ó, se o Senhor estivesse aqui, ele tinha sido curado. Olha só. Aí ele fala: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. O que ela estava dizendo para Jesus? Se você orar aí, ele está morto ali dentro, mas se o Senhor orar aí, ele vai te escutar. Então ela tinha uma fé que sabia que Deus ouvia Jesus. E nós, quando acontece qualquer situação, nós falamos o quê? Tem jeito não, nem Jesus pode mudar isso aqui. Olha a fé dessa mulher. Me diz, depois vai dizer: disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela era tão espiritual ao ponto de crer que existia uma ressurreição dos mortos. Eu estou desconfiado, tem gente na igreja que não acredita que tem céu. Já faz tempo que não fala do céu, está se importando só com coisa dessa vida, e não fala mais do que: olha, nós precisamos ter um lugar lá para nós, cara. Não podemos só ficar olhando para cá, não. Nós estamos precisando cantar aquele louvor, porque pararam de falar do céu, pensam que Cristo não vai mais voltar. Tem gente que não fala mais da volta de Jesus. Irmão, nós precisamos ficar firmes, porque Jesus está voltando. Daqui a pouco ele está aí às portas. Qual foi a última vez que você pensou no céu? Marta estava falando o quê? Não, eu sei. Ele está morto, mas ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Ela tinha uma fé. Olha aqui. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha
a fé dela, ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Uma mulher de fé ou não é mulher de fé? Ela é só trabalhadora? Não, ela tinha uma fé genuína. Eu sei que Jesus, eu creio que o Senhor é Jesus, o Filho de Deus, era o Senhor que tinha que vir no mundo. 28, depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte a Maria, disse: o mestre está aqui chamando você. Agora vem um problema para nós aqui. Essa mulher tinha tanta fé, ela tinha uma fé ao ponto de conectar a sua irmã que estava sofrendo a Jesus. É uma mulher de fé ou não é? Espera aí, minha irmã está sofrendo? Vem cá, ó, Jesus está ali fora, Ele quer falar com você. É uma mulher de fé ou não é uma mulher de fé? Mulher de fé. Ela sabia que Jesus podia curar, ela sabia. E na hora do aperto ela falou assim: Maria, sai daí de dentro aí do choramingar, para de chorar aí dentro, vai lá conversar com o mestre, Ele que pode resolver o nosso problema. Quando a gente lê aquela história, a gente sempre lia como: ó, você viu, Maria chega depois, Jesus escuta ela. Mas veja as declarações de Marta, se não é uma mulher de fé, que sabia e que conectava pessoas a Jesus. Faz quanto tempo que você não conecta alguém a Jesus? Mas você diz que tem fé. Você diz: não, eu creio em Deus. Você crê mesmo? Você tem conectado pessoas a Jesus? Nós precisamos ser pessoas com fé que conecte pessoas, nossos familiares, a Jesus. Que conecte pessoas a Jesus que estão sofrendo. Às vezes o que nós estamos precisando é sair de casa e fazer um novo começo. Aí você vai começar a olhar e falar: oh Jesus, eu preciso virar crente, eu preciso amar mais as vidas. Quando a gente está muito dentro de casa, a vidinha está ali. Quando a gente se conecta fora, aí o amor de Deus se revela na nossa vida. Aí a gente começa a olhar as dificuldades, as lutas, as guerras dos outros e falar: rapaz, vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos apresentar Jesus para essas pessoas. Isso é maravilhoso. Essa mesma Marta de fé, às vezes se perdia, até em seu serviço, porque é o texto talvez mais conhecido dela, que é Lucas 10, do 38 a 42, que fala que, caminhando Jesus com seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra, mas Marta, porém, estava ocupada com o seu serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã não tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Será que Jesus não apreciava ou não aprecia quem serve? Será que o problema aqui era que Marta estava servindo? Então, por isso Jesus a repreendeu? Eu vou dizer uma coisa para você: eu tenho certeza que não era por causa do serviço dela. Porque em João 12, que é o texto que nós lemos no início, ela também está servindo. E Jesus não repreende ela, dizendo: Marta, está sentado na mesa aqui, ó. Lázaro está sentado na mesa, Maria está sentada na mesa, eu estou sentado na mesa, até Judas está sentado na mesa. Marta, senta aqui na mesa e vem escutar a palavra. Não, no João 12, ela está servindo e Jesus não a repreende. Sabe por que eu creio que Marta foi repreendida? No momento em que ela estava servindo lá em Lucas capítulo 10, porque por causa dos pensamentos dela e dos julgamentos dela. Ela estava servindo e ela estava preocupada com quem? Ué, esse clã não serve. Eu estou aqui me matando, vindo limpar o prédio da igreja. Eu estou aqui vindo ensaiar na semana. Eu estou aqui fazendo célula toda semana, abrindo minha casa, colocando gente dentro da minha casa. Eu estou aqui fazendo tudo isso. Ué, esse clã não está fazendo? Ué, e ele? Ué, Jesus não vai falar nada com ele não? A limpeza dessa semana o pessoal esqueceu de fazer. Mas eu limpei
pensei semana passada? Jesus não estava brigando com ela, porque, ei, para de servir. Não, era assim, ei, sirva com todo o teu coração. Faça com todo o teu coração. Não fique olhando para os outros, não. Entregue ao Senhor aquilo que você tem para entregar. A questão ali, Marta é repreendida não por estar servindo, mas pelos seus pensamentos e julgamentos com relação aos outros, por estar achando que o seu trabalho não estava sendo visto ou reconhecido. Ué, Jesus, você não se importa não? Que eu estou aqui trabalhando e ela está ali, sem fazer nada. Ela está aí sentada aos teus pés. Marta, ela foi repreendida por não entender que existem momentos em que nós precisamos servir, e eu digo isso de maneira ativa, e tem momentos, e não podemos nos esconder nesses momentos, tá? Tem dia que é para a gente estar ali no som, e é a gente que tem que estar lá. Nós não podemos jogar para o outro. O problema é do outro. Tem dia que é para a gente estar aqui, para limpar a igreja. Não dá para me jogar na conta dos outros. Eu tenho que servir, tenho que ser ativo nisso. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de servir. Mas existem dias que é para que eu possa desfrutar na presença. O momento de trabalhar e o momento de desfrutar. Mas tem pessoas que não sabem aproveitar o momento de desfrutar. Que quando a gente marca uma comunhão, a pessoa fala, isso aí, tá bom, isso aí é besteira. Perde a oportunidade de desfrutar, de sentar lá, estar com os irmãos, desfrutar. Então, é interessante porque Marta não é repreendida então pelo serviço. Marta é repreendida pelos seus pensamentos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Nós precisamos buscar esse equilíbrio em servir e em saber desfrutar. Voltando para o texto, olha que interessante. Eu falei na minha célula quinta-feira, eu falei, olha, esse João 12 é um culto, Jesus está presente. Amém? Em João 12 ele estava presente. No culto existem testemunhos daqueles que estavam mortos e agora passaram a viver. Aqui, ó, tem um monte de gente aqui, ó, que era morto e agora passou a viver. No culto tem serviço. Enquanto eu falei, enquanto nós estamos aqui, tem gente servindo em alguma área, louvor. No culto tem adoração extravagante. E essa adoração precisa encher a casa. No culto tem correção. Pastor, como que tem? Quem que estava lá na mesa? Não estava Judas? E Jesus faz o que quando Judas fala assim, ei, não quebra o perfume não. Que exagero. O pastor fica pulando no meio do culto. Que exagero, meu irmão, fica chorando no meio do culto. Deve estar em pecado. Porque não consegue ser adorador, não consegue se expressar, e aí fica julgando. Judas estava lá, ei, mas por que está gastando isso aí? Podia vender e dar para os pobres. Aí Jesus vem com o quê? Correção, porque o culto tem correção. Você está entendendo isso? Agora me diz, e tem em volta ainda os fariseus, que não entendem o mover e começam a resistir. Agora eu faço a pergunta, quem é você nessa mesa? Quem você decidiu ser nessa mesa? Que é você que decide. O que nós podemos aprender com Marta na mesa? Como nós podemos não desanimar no serviço do reino e continuar com uma fé inabalável? Primeiro, não podemos nos esquecer de para quem é o nosso serviço. Marta, entenda algo, Marta estava na mesa em João 12 servindo a Jesus e aos irmãos. Ela estava servindo a todos na mesa. No capítulo 3 de Colossenses 3:23 vai dizer assim, tudo que fizerem, olha como a leitura da palavra, se não for bem feita, ela é desculpa para as pessoas, argumentos para as pessoas. Olha o que diz a palavra, tudo que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor. Está escrito para o Senhor aí? Está escrito como? Essa palavra como muda tudo. Como para o Senhor e não para os homens.
Alguns na sua mente argumentativa, questionadora, tentando racionalizar, ou até por má intenção. Eu quero acreditar que não é por má intenção, eu quero acreditar que é por falta de conhecimento. Distorcem a palavra, porque pode dizer, tá vendo aí, ó, eu só sirvo para Jesus, só sirvo a Deus. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo o seguinte: quando você for fazer algo, faça isso para os outros como se estivesse fazendo para o Senhor. Você está entendendo isso? Você não está servindo o pastor Cássio, você não está servindo a irmã Maria, você não está servindo a irmã Beltrano, Ciclano, você está servindo a Deus. Porque quando você faz isso para Ele, você deveria servir da mesma maneira como você faz para Deus. Algumas pessoas distorcem pensando o seguinte: não, eu trabalho para Deus, meu negócio é com Deus, Deus sabe do meu coração. Esse não é o contexto. O contexto é: eu vou fazer para os irmãos igualmente como faço para Deus, para o Senhor. Eu estava comentando essa semana com algumas pessoas sobre o texto do fruto do Espírito. Eu vou te falar, eu acho que eu nunca tive uma revelação tão grande desse texto como eu tive essa semana. Porque ali fala de 9 manifestações do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só, mas ele tem 9 manifestações. Então você imagina, para você tentar entender, imagina uma mexerica com vários gomos, mas é um fruto só, mas ela tem vários gomos ali dentro. E aí eu estava conversando com algumas pessoas, eu falei assim: olha que interessante, porque eu escutei um vídeo, na verdade, e dos 9 gomos, ou das 9 manifestações, pelo menos 7 está ligado a como eu trato o meu irmão. Então, se eu quero andar no Espírito, se eu quero servir a Deus em Espírito, de verdade, eu tenho que atentar que é o meu comportamento com os meus irmãos que determinam se eu sou espiritual ou não. Você quer ver um exemplo? Lá em Gálatas 5:22 vai dizer assim: olha, ó, são 9 manifestações. Das 9, no mínimo 7. Eu falei para mim é todas. Mas se a pessoa quiser questionar, tem 2 que ainda dá para a gente argumentar. Mas olha que interessante, o fruto do Espírito é amor. Aí a pessoa fala: não, isso aí está falando de amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o Senhor, porque Ele deu a vida. Eu falei: tá bom, verdade. E é interessante isso, por quê? Porque o segundo diz que é a alegria. E aí você pode argumentar também: não, é a alegria em servir a Deus. Então tem gente em pecado. Porque quando você entra no culto e você está triste, como que faz? Então eu entendo que essa alegria, e eu vou te mostrar o contexto, para você ver como que isso é verdade. Então é a alegria que eu tenho em estar com os meus irmãos, é o quanto que eu manifesto a alegria de estar com os meus irmãos. Aí começa a mudar. Porque se eu não estou feliz em estar com os meus irmãos, se eu valorizo mais uma festa do mundo e pessoas do mundo do que os meus irmãos, eu estou com um problema grave. Não, pastor, você está forçando. Não. Paz é paz com Deus ou com os irmãos aqui no texto? Porque paz com Deus a gente não consegue, não, a não ser que seja através de Jesus. E se é um fruto do Espírito que precisa ser manifestado, é paz. Paz, então, eu manifesto com Deus ou manifesto com os meus irmãos? Em ser uma pessoa pacífica. Pastor, eu acho que você ainda está forçando. Agora eu vou desmembrar isso aqui. Paciência é com Deus? Então quer dizer que o fruto do Espírito é você ter paciência com Deus? Você é arrogante, hein? Você é soberbo demais. Você está dizendo que o fruto do Espírito é ter paciência com Deus? Como que Ele é obrigado a fazer as coisas para você? Eu estou tendo paciência com Ele para Ele me responder. Claro que não. Paciência com quem? Com os meus irmãos. Então eu tenho que ter paciência. Se eu quero mostrar espiritualidade, eu sou paciente com meus irmãos. A amabilidade, se a primeira era amar a Deus, essa amabilidade aqui é com quem então?
É com Deus de novo? Deus deu um reforço, ó, você precisa me amar 2 vezes. A amabilidade é com quem? Com os nossos irmãos. Quer continuar? Bondade. Eu vou fazer uma bondade para Deus hoje. Hoje eu vou no culto. Não, hoje eu vou fazer uma bondadezinha para Deus. Vou cantar um louvor para Ele. Vou orar um pouco. É com Deus? Não, vem cá, irmãos. É com Deus que está falando aqui? Não. É bondade com quem? Com os meus irmãos. Eu vou ser bondoso com quem? Com os meus irmãos. Fidelidade. Você pode até jogar isso aqui para Deus. Não, isso aqui é fiel a Deus, tá? Mas eu acredito, dentro do contexto, que isso aqui está falando dos irmãos. Nós precisamos ser fiéis aos nossos irmãos, nos nossos compromissos, na palavra empenhada. É fidelidade. Mansidão é com Deus? Não, não vou me irritar com Deus, não. Deus está meio assim, mas eu vou ser manso, eu vou ali orar agora e eu vou ser manso com Deus. Vou falar com Ele com mansidão. Não, cara, isso aqui é com os irmãos. E o domínio próprio? Eu estou quase estourando com Deus. Não é com Deus, cara, é com os irmãos. Sabe quando que uma pessoa ela é espiritual? Quando ela consegue viver isso aqui o máximo possível e vai vivendo isso. Eu tenho que amar meu irmão. Marta, ela não podia apenas dizer o seguinte: estou aqui servindo Jesus. Coloca aqui um pão para mim, Marta. E os outros? Não, estou aqui. Ela não podia fazer isso. Por quê? Porque ao servir apenas Jesus, você está dizendo o quê? Eu não me importo com os outros. E Jesus está dizendo: não, faça as coisas como para o Senhor, para o meu irmão como para o Senhor. Quando amamos a Deus, demonstramos isso no nosso serviço na mesa. Por que as pessoas acabam desanimando? Porque elas pensam que servir nossos irmãos é desnecessário, ou passam a servirem de qualquer maneira, não entendendo que ao servir os irmãos, elas servem também a Deus. Então tem 2 problemas. Tem gente que acha que não é necessário. Não faz questão, tanto faz. Tem outros que faz assim: beleza, chega a hora que eu quero, faço do jeito que eu quero. E não é assim. Às vezes as pessoas não entendem que servir o nosso irmão é mostrar amor a Deus. Eclesiastes vai dizer assim: olha, melhor é o final do que o começo das coisas. Por quê? Porque tem pessoas que começam muito bem, mas com o passar do tempo, aí ela vai começar a fazer de qualquer forma. Vai começar a fazer de qualquer forma. E qual é o meu papel como pastor? Como líder espiritual? E não que eu estou me colocando aqui, mas qual é o meu papel? É gerar alertas. Ei, presta atenção. Esse comportamento seu está dando um alerta. Se você não tomar cuidado, você vai se perder. Esse é o meu papel como líder. Essa atitude sua está errada. Muda essa atitude, porque o jeito que você está tratando a obra de Deus e os irmãos vai ter problema lá na frente. Eu vou preparar uma palavra falando sobre o alerta. Ontem eu estava andando com a minha moto, acendeu uma luzinha. Falei: opa, já fui pro Google. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu dar uma analisada. Só que tem gente que o alerta já ligou faz tempo. E tem gente apontando assim: ei, tá vendo isso aqui no painel da sua vida? Eu estava falando com você ontem, né? Tá vendo isso aqui no painel da tua vida? Se você não corrigir agora, o preço que você vai pagar lá na frente, ela é grande. Aqui você vai pagar 500, 600 reais. Lá na frente você vai ter que fazer o motor, se tiver salvação. Ou vai andar o resto da vida toda fumando o carro. Por onde passar, ninguém suporta. Eita, acabou de passar. Ó, fedor de fumaça. E por onde passa o mau testemunho fica. E por onde passa o mau testemunho fica. E todo mundo fica: eita, rapaz, tem que mexer nesse motor aí. E aí você está alertando a pessoa: ei, olha aqui, olha aqui. Acendeu a luzinha faz tempo, hein? Cuidado.
Existe um dia que Deus escreve na parede: Mené, Mené, Tekel e Parsim, pesado fostes na balança e foste encontrado em falta. Às vezes nós podemos estar servindo de qualquer maneira. Nós precisamos nos arrepender. Como podemos não desanimar no serviço do reino e continuar com a fé inabalável, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor? Colossenses 3:24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor de vocês, que estão servindo. Olha só, nós precisamos agir com fé, sabendo que ainda que no momento não estamos sendo reconhecidos ou recebendo recompensa física, existe um galardão e uma recompensa, e esse Deus que é fiel não falhará em sua promessa. Eu posso falhar com você. Eu tive que fazer um discipulado com uma pessoa, e eu falei assim: olha, nem se eu falhar com você, não deixe de fazer o que você tem que fazer. Não é que eu estou preparando para falhar com a pessoa, eu só quis mostrar para ela o seguinte: você não serve a mim, você não serve a homens, você serve a Deus. Não deixe o seu ministério ser paralisado por causa de homens. Só que quando você confunde, o que você vai fazer? Eu vou retalhar o ministério, porque eu acho que eu estou fazendo para retalhar o homem. Você não está retalhando o homem, você está retalhando a Deus. Qual que é a solução então? Se apegue na promessa e na esperança que há em Deus, na recompensa que vem dEle. No meio dessa crise aqui da mudança de prédio, a Dani falou assim: Cássio, fica tranquilo. Eu falei: eu estou tranquilo. Ela falou: você não está não. Não, estou tranquilo. Ela falou: Cássio, se nós precisarmos vir para dentro das casas, nós vamos vir para dentro da nossa casa. Nós começamos aqui. Eu falei: eu sei. A minha recompensa não vem de homens, porque você pode fazer a vida toda pelos homens e Ele não vai te valorizar no final. Mas existe um Deus que é fiel, que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10 vai falar: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você tem buscado a Deus com todo o seu coração, não fique ansioso, não fique triste, existe uma recompensa para você. Existe uma recompensa. Eu não posso te dar essa recompensa. O irmão que está do seu lado pode não te dar essa recompensa. Mas aquele que é fiel, ele não falha em sua palavra. Ele não vai voltar atrás, e a recompensa vem dele. Conclusão: a consequência do desânimo no serviço é que ela acaba nos levando a se afastar ou a se excluir da mesa. Quando as pessoas desanimam no serviço, perdem um propósito, elas começam a se afastar da mesa. A mesa sempre terá correção e cura para quem se arrepende e muda de atitude, ou pelo menos visando que a pessoa se arrependa e mude de atitude. Eu não sei a ordem cronológica que aconteceu essas três leituras que eu fiz. Será que o episódio da correção de Marta, que ela recebe, vem antes do capítulo 12? Porque se vem antes do capítulo 12, nós temos que aprender algo aqui. Para permanecer servindo, mesmo em meio à repreensão, exigirá de nós humildade e senso de propósito. Imagina a seguinte situação: você está servindo, trabalhando na casa, sua irmã está sentada aos pés de Jesus, e Jesus olha para você e fala: então, ela está aproveitando a boa parte, você está muito ansiosa, deu uma repreensão na frente de todo mundo. Se eu sou Marta, eu faço o quê? Está me corrigindo, não vou mais servir. Quando ele vier aqui agora na minha casa, ele vai ver, ele vai ter que ir lá para o fogão e fazer o pão dele. Eu não faço mais pão, não sirvo mais água para Jesus, e para os discípulos dele muito menos, porque eu estava lá servindo.
Eu estava lá fazendo tudo. Tinha uma mulher sentada aos pés da minha irmã. Ela nem estava ligando para nada. E eu estava trabalhando que nem uma louca, que nem um louco. E no final, em vez de Jesus me elogiar pelo meu serviço, Ele veio me corrigir só porque eu estava fazendo um julgamentozinho para minha irmã, só porque eu cobrei ela do serviço. No capítulo 12, Marta está lá reclamando na mesa. Marta está reclamando na mesa? Não. No capítulo 12, Marta está reclamando que ela está servindo e os outros estão comendo? Não. Ela está magoada na mesa, dizendo: Jesus teve que chegar nela e falar assim: Marta, você me ama? Então sirva os seus irmãos. Marta, você me ama? Então sirva os seus irmãos. Não. Sabe o que está acontecendo na Marta? Quando Jesus chega na casa para a janta, quem tinha feito a janta? Marta. Quem estava servindo os irmãos na mesa? Marta. Porque o problema não é o serviço. O problema é o nosso coração se perdendo no meio do serviço. Isso muda tudo. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, eu não sei se eu vou falar uma heresia domingo, mas se esse negócio aconteceu antes, essa mulher está aqui, isso demonstra o quê? Quando nós servimos na casa do Senhor, se o nosso coração não for humilde para aceitar a repreensão, você vai desanimar. Se você se perder o senso do propósito, do porquê que eu estou fazendo isso, você vai desanimar. O propósito mantém a alegria em servir viva, e até mesmo o cansaço vai embora. Deus, Ele está chamando você para servir os irmãos que está à mesa e usar o seu dom e talento em favor do reino. As Martas são necessárias e serão corrigidas para que o serviço seja uma verdadeira adoração e para que a recompensa seja completa.